Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula daremos seguimento à resolução de exercícios da ficha de exercícios da disciplina de Métodos Quantitativos 1 da licenciatura em Administração Público-Privada da Universidade de Coimbra. A pedido de várias famílias, cá estou eu a proceder à resolução da vossa ficha de exercícios, sempre com o objetivo de vos ajudar a esclarecer qualquer dúvida que exista. Bom, vamos então, sem mais demoras, proceder ao exercício número 6. Eu não vou dizer até que exercício é que vou fazer. Já sabem, depois quando for para terminar a videoaula eu aviso e não haverá problema nenhum, está bem? Tenham atenção, eu na descrição, para vocês terem a noção, porque eu até posso pensar que vou fazer não sei quantos exercícios, depois vejo que o vídeo está muito longo e não os faço todos. Por isso eu prefiro não dizer até onde é que faço, na descrição deixar escrito. E vocês, sem grandes complicações, sem grandes confusões, sabem ao certo de que exercício da ficha é que têm resolvido, e assim, se estes até nem têm grandes dúvidas, então saltam este vídeo à frente e passam para o vídeo que vos interessa mais. Bom, aqui, por favor, não me usem a calculadora, porque se é para usar a calculadora não há dúvidas nenhumas, tá bom? Pede para calcular as seguintes expressões numéricas, eu vou aqui colocar a primeira, menos 4 mais 1. Ora, isto é simples, eu tenho uma dívida de 4. Amortizo uma unidade, continuo a dever 3. Tão simples quanto isto. Eu até costumo dizer a brincar, quando os sinais são contrários, eu considero que o maior é o positivo e o menor é o negativo, faço a subtração normal. Portanto, 4 menos 1 daria 3. Só que como o sinal está no maior, então prevalece o sinal negativo. Como é o menos que está no número maior, é o menos que fica no fim. Por isso, sempre que há sinais contrários, eu faço a subtração mental mais fácil. O maior menos o mais pequeno. Dá 3. Mas depois vou colocar o menos, se o menos estiver no maior, se de facto fosse ao contrário, se fosse mais 4 menos 1, então colocaria mais 3, porque o mais estava no maior, tá? Isto é outra maneira de pensar, mas eu acho que é tão simples que vou já avançar sem mais demoras. A linha B. Ora, 5 vezes 2 sétimos. Cuidado, porque isto é o mesmo que ter 5 sobre 1 vezes 2 sobre 7, ou seja, 5 vezes 2 sobre 1 vezes 7. Isto dará 10 sétimos. E então, como 7 é número primo, ou seja, só se divide por ele próprio ou por 1, não podemos simplificar mais esta fração. E tal, mas não arredondas? Não. Na matemática, se não disserem nada, deixamos na forma de valor exato, que, nestes casos, é o valor de fração na forma irredutível, ou seja, quando um deles é número primo e não me permite reduzir mais. Se aqui fosse 10 sobre 6, eu podia dividir os dois por 2 e ficava 5 terços. E tanto 5 como 3 eram primos, não podíamos simplificar mais. Assim, embora o 10 seja par e não seja primo, nós temos o 7 que é primo e então não podemos simplificar mais. Portanto, a B ficava assim. A linha C, menos 3 sétimos vezes 14 quintos. Ora, isto fica ao menos de fora, predomina, e fica 3 vezes 14 a dividir por 7 vezes 5. Ora, 14 sétimos dá 2. Eu posso logo simplificar assim. 3 vezes 2 a dividir por 1 vezes 5, porque o 14 a dividir por 7 é 2 a dividir por 1. Então, a partir daqui fica menos 6 quintos, e ora cá está, o 5 é primo, não dá para simplificar mais. Mas eu não percebi bem isto, não podia multiplicar o 3 por 14 e o 7 por 5. Claro que podias. Reparem, aliás, claro que podiam, deixem-me falar no plural, como é óbvio. Ora, 3 vezes 14 dá 42. Ora, 7 vezes 5 dá 35. Isto ficava menos 42, 35 avos. Só que depois tinham que simplificar para apresentar na forma de fração irredutível. Mas isso eu não conseguisse, não ficava bem de outra forma. Se o professor for rigoroso, já sabem que desconta, tá? Portanto, devem ser para apresentar na forma mais exata possível. Aqui estamos a falar de proporções, menos 42, 35 avos ou menos 6 quintos é exatamente o mesmo valor, mas já sabem que assim é mais correto. Ora, a linha D, 1 menos 4 quintos. Ora, aqui é que são elas, nas somas e subtrações. Vamos ter 1 sobre 1 menos 4 sobre 5 e vamos multiplicar de modo a ficar com o mesmo denominador. O 1 multiplico por 5, o 5 multiplico por 1. Então, tem que ser em toda a fração, fica 5 quintos menos 4 quintos, que é 5 menos 4, tudo a dividir por 5, que é 1 quinto. E não vão pôr 0,2. Vão mesmo colocar 1 quinto, porque é o mais correto. Ora, a linha E. A linha E diz 1 quarto menos 2 terços, tudo a dividir
por 3 quartos. Primeiro faz o que está dentro de parênteses, portanto toca a multiplicar à fração 1 quarto tudo por 3, à fração 2 terços tudo por 4. Então fica 3 dozeavos menos 8 dozeavos, tudo a dividir por 3 quartos. Vou já fazer a conta. 3 menos 8 dá menos 5 sobre 12. E agora, em vez de colocar a dividir por 3 quartos, coloco a multiplicar por 4 terços. Reparem neste pormenor. Inverto a divisão para multiplicação, inverto a fração. O que está em cima passa abaixo, o que está em baixo passa acima. Então isso dá sempre a fazer? Dá, sim senhor. Agora ao menos, menos com mais sabem que dá menos, portanto o menos predomina e fica 5 vezes 4 sobre 12 vezes 3. Ora, 4 para 12 é o mesmo que 1 para 3, porque 12 a dividir por 4 é 3. Logo fica menos 5 vezes 1 sobre 3 vezes 3, que dá menos 5 nonos. 5 é primo, paramos aqui. Certo? E temos mais uma linha resolvida. Vamos então, sem mais demoras, para outra linha. Será a linha F. A linha F tem o seguinte, menos 3 quintos a dividir por 2 sétimos mais 1 quinto. Reparem aqui, vamos passar isto a multiplicar e depois esta soma fica 7 meios mais 5 sobre 1. Não, nunca se inverte uma soma desta maneira. Está bem? Portanto, primeiro resolvemos o que está entre parênteses para evitar confusões. Então fica, ora, ao 7 multiplico por 5, ao 5 multiplico por 7, para dar o mínimo múltiplo comum entre eles. Não há outro, não há a mesma hipótese. Então fica 10 35 avos mais 7 35 avos. Isto vai dar menos 3 quintos a dividir por, abre parênteses, 17 35 avos. Na soma ou subtração de frações tem que manter o denominador. É o numerador que soma ou subtrai apenas. Ora, parênteses num só número não vale a pena. Portanto, desaparecem os parênteses, fica menos 3 quintos e agora sim passa de dividir para multiplicar e então o 17 35 avos fica 35 17 avos. E agora vejam, isto é menos 3 vezes 35 sobre 5 vezes 17. 35 sobre 5, quanto é que dá? Não dá 7? Ora, 7 vezes 5, 35. Dá, pois. Então, menos 3 vezes 7 sobre 1 vezes 17. E isto vai dar menos 3 vezes 7, 21, menos 21, 17 avos. Paramos porque o 17 é primo. Logo, menos 21 sobre 17 é o nosso resultado final. Esta já metia mais pica, repararam? Vamos à linha G, que diz o seguinte, 2 menos, até tenho vergonha de fazer esta, depois do que vi nas anteriores, agora é que reparei, 2 menos 3 vezes 4. Bom, aqui é para verem as propriedades. Vocês não vão fazer 2 menos 3 primeiro. A multiplicação tem prioridade. Aconselho-vos a ver as videoaulas de 7º e 8º ano, onde eu explico esta questão associada à resolução de equações. O 9º ano também, se quiserem, porque é lá que damos isto pela primeira vez. Agora, claro está, nós entretanto vamos para o secundário, muitos de vós escolheram outra área, não tiveram matemática, chegam aqui, não é vergonha nenhuma estudar matérias que são dadas em anos mais novos, em anos mais iniciantes. Apenas temos que compreender que quem não usa isto esquece. Até uma pessoa que esteja ligada à matemática e que entenda muito de matemática, se não tiver diariamente a lidar com isto, esqueçam. Tem que voltar a ver. E quem disser o contrário mente. Tem que voltar a ver as coisas, tem que voltar a relembrar. Senão, nós esquecemos. Está bem? Então sintam vergonha de não saber a matéria. Ou não se lembrar da matéria. Tá? Eu, se agora me colocassem exercícios de português do 6º ou 7º ano, se calhar não sabia resolver. E não tenho vergonha nenhuma em assumir isso. Também não devia dizer isto a rir, porque não é assim uma coisa de ânimo leve. Mas não tenho vergonha de o afirmar. E vocês também não têm que ter vergonha disso, está bem? Têm que ter vergonha, sim, de ter más notas por não ter estudado. Se tiverem a hipótese de estudar, então aí têm de estudar. No fim, têm que ter boa nota e se não tiverem, devem-se envergonhar disso. Agora, envergonhar por não ter bases, por favor, enquanto muitos se andam a envergonhar e a lamentar, se vocês estudarem e trabalharem bem, vão ver que conseguem sem qualquer dificuldade. Ora, vamos continuar. 2 menos 3 vezes 4, 12. E agora 2 menos 12. Menos 10. Reparem, primeiro a multiplicação, depois a subtração. Se for duas multiplicações, então primeiro a multiplicação que vem primeiro. E depois a outra. Ok, aqui era só este. H. 2 vezes 3 menos 4. Aqui, por acaso, a que se faz primeiro até vem primeiro. 6 menos 4.
que dá 2. Mas isso não havia problema. Já sabem que a multiplicação predomina sempre. Ora, a linha I, menos 2 à quarta mais 3. Ora, uma potência. Só que o menos está fora. Não há parênteses aqui. Portanto, menos, e agora é que faço o 2 elevado a 4. Vejam que 2 elevado a 4 é isto. Por isso, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Não vou fazer sempre isto. Simplesmente fiz aqui porque é para vocês verem como devem pensar. Ora, menos 16 mais 3 dá menos 13. Certo? Mas estou a avançar para outra linha, que é a linha J, onde temos menos 3 mais 1, tudo ao cubo, mais 5. Ora, menos 3 mais 1 dá menos 2. Agora sim, entre parênteses, coisa que aqui não estava, mais 5. Vamos então agora fazer a potência. Só que uma potência ímpar, bem, isto é exatamente isto. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É ou não é verdade que temos aqui 3 números negativos? Então é porque o resultado final dará negativo também. Menos 2 vezes menos 2 até é 4. Mas vezes menos 2 fica menos 8. Portanto, sempre que tiverem um expoente ímpar, a base negativa dá um resultado negativo. A base positiva dá um resultado positivo. Se tiverem um expoente par e lá dentro, atenção, lá dentro, não é como neste caso, tiverem um valor negativo ou positivo, não importa, porque o resultado final será sempre positivo. Ora, ao menos 8 some 5, resultado final, menos 3. Ok, podemos ir então para o K, onde entra aqui o conceito de módulo ou valor absoluto. Bom, então a linha K tenho menos 4 mais 1 em módulo. Menos 4 mais 1 dá menos 3, só que em módulo tem que ficar mais 3. O valor absoluto transforma os negativos em positivos. Contudo, permanece os positivos em positivos. Não se esqueçam disso. Agora vem o L, que diz módulo de menos 4 menos módulo de menos 1. Então, primeiro vamos fazer o que está cá dentro. Vejam, isto fica menos 4 menos o módulo de menos 1 é 1. Só que agora esta conta fica menos 5, que dentro do módulo dá 5. Até eu hesitei, é confuso. Muito cuidado. Ora, módulo de menos 1 é 1. Só que como está aqui o menos atrás, há de ficar este menos. Na verdade aqui era mais, mas fica menos. Menos 4 menos 1 dá menos 5, com o módulo fica 5. Ora, a linha M é a antepenúltima deste exercício. Tem muitas linhas, de facto. Tenho menos 4 menos menos 2, tudo a dividir por 4 menos menos 2. Isto vai dar menos 4 mais 2 sobre 4 mais 2. Não cortem nada aqui. Aliás, o termo correto é simplificar, nem é cortar. Mas quanto a isso não me preocupo. Agora, não podem simplificar quando têm somas ou subtrações. Só quando têm multiplicações. Tá? Portanto, tem que fazer a conta. Menos 4 mais 2 dá menos 2. 4 mais 2 dá 6. O menos fica fora. 2 sextos é 1 terço. E então fica assim o exercício resolvido. A linha N, onde tenho menos 4 vezes menos 2 sobre... Aliás, não é preciso vezes, basta um ponto para sabermos que é uma multiplicação. A dividir por menos 4 menos 1 à quarta. E mais uma vez, cuidado, quem está à quarta é só o 1. O menos não está no parênteses. Por isso, não há parênteses, está fora. Por isso isto fica menos 4 vezes menos 2 dá 8. A dividir por menos 4 menos 1. Porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Isto fica 8 a dividir por menos 5, que dá menos 8 quintos. E então, a última linha, que é a linha O, pede para fazer a divisão entre o menos 4 menos o módulo de menos 6 sobre menos o módulo de 4 menos 3 quadrado. Ora, isto fica menos 4 menos 6, porque o menos 6 dentro do módulo fica 6, menos o módulo de 4 menos 9. Reparem que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então isto fica menos 10 em cima e em baixo fica menos, agora ia abrir parênteses, desculpem, é módulo, falta de atenção da minha parte, 4 menos 9, menos 5. Ora, isto fica menos 10 sobre, módulo de menos 5 é 5, mas com menos atrás, menos 5, simplifica ao menos, 10 quintos dá 2. Resultado final é 2. E temos então terminado o exercício número 6. Que exercício vastíssimo, que exercício enormíssimo, como podem ter reparado. Mas pronto, após este exercício podemos avançar para o exercício número 7. Aqui é aconselhável usar calculadora, já vão perceber porquê. Há coisas que
nem uma pessoa que esteja habituada a trabalhar com matemática diariamente consegue fazer sem calculadora. Este é o caso. Vamos ver então. Utilizando os dados fornecidos pela Nielsen Media Research, podemos estimar o custo médio mensal C para o serviço básico de TV por cabo de forma bastante precisa, utilizando tanto uma expressão como outra. E eu vou-vos dar as duas. A primeira expressão é o custo em função do tempo, que é 1,2393T mais 4,2594. Como também outra, que é CT igual a 0,0232t quadrado mais 0,7984t mais 5,8271. Cá está. Onde T é o número de anos após 1980. T, número de anos após 1980. Muita atenção. Se for 1990, o T é 10. Não é 1990. Está bem? Cuidado com isso. Então, na linha A, diz o seguinte. Ambas, isto é, a CT que eu escrevi primeiro e a CT que eu escrevi depois, se ajustam bem. É uma pergunta, portanto já comecei a ler mal. Mas aqui é perguntado se ambas se ajustam bem aos dados de 1982 a 1997. Aliás, não é uma pergunta nada, desculpem. Está aqui a dizer, eu vou ler, é mais fácil ler. Ambas, 1 e 2, ajustam bem todos os dados de 1982 a 1997. Mas qual das duas é mais precisa para 1996 e 1997? Tão fácil se eu ler a pergunta em vez de começar aqui a inventar, não é? Ora, utiliza o facto de o custo médio de TV por cabo nestes anos ter sido, e agora diz, em 1996 o custo foi mensal 24,41 e em 1997 o custo foi 26. Estes são os valores reais. Vamos então agora provar qual das fórmulas é mais precisa. Como é que eu faço isto? Vou aqui chamar 1 e 2. Fácil, faço as contas para 1 e para 2. Portanto, é importante frisar que o tempo nesta será 16 anos e nesta será 17, porque é o número de anos após 1980. Então, para o caso 1, eu terei C de 16, que será 1,2393 vezes 16 mais 4,2594. Que vai dar um valor. E depois terei também C de 17, que será 1,2393 vezes 17 mais 4,2594. Depois para o segundo caso, estou já a abreviar porque depois faço a conta aqui na calculadora num instantinho, está bem? Terei também C16 e C17. Bom, o C16 será 0,0232 0,0232 vezes 16 ao quadrado mais 0,7984 vezes 16 mais 5,8271. 5,8271. Já aqui será 0,0232 vezes 17 ao quadrado mais 0,7984 vezes 17 mais 5,8271. E digo-vos uma coisa, aquela que der valores mais próximos daqueles que nós aqui temos será a mais precisa e o exercício estará assim resolvido. Desculpa. Então, vamos para o primeiro. 1,2393 vezes 16 mais 4,2594. Ora, 24, vou arredondar a duas casas, 24,09. Uma diferença de alguns cêntimos. 32, não é? Pronto, mas, ok, tudo bem. Então agora, fazendo para o outro, que é só trocar aqui o valorzinho, do 16 passa para 17, dá 25,33. 25,33.
33 euros. Vamos então agora para a segunda. Com certeza que a segunda me parecerá mais precisa. Mesmo assim não sei. Mas estou a achar agora uma diferença de 67 cêntimos no segundo. Vamos ver. 0.0232 vezes 16 quadrado mais 0.7984 vezes 16 mais 5.8271. Dá 24,54. Portanto, euros. Vamos ver, está mais próxima, 13 cêntimos apenas. Mas vamos confirmar para o segundo caso. Deixem-me trocar aqui o 16 por 17 apenas, não preciso escrever a conta toda novamente. Mas só pelo primeiro resultado já me parece ser mais precisa. Esta. Ora, 26,10. Exatamente. 26,10. Então, por ser mais próximo dos valores reais, o segundo caso é o mais preciso. Logo, este valor, ou melhor, este caso, esta segunda fórmula, é a mais precisa. E está o exercício resolvido, a linha A resolvida. Portanto, agora, na linha B, embora eu vá usar uma nova página, estou ainda no mesmo exercício, a última linha do exercício, é dito... Utiliza a fórmula da linha A, que é mais precisa. Portanto, já sabemos que será a segunda. E faça uma previsão para o custo médio de serviço básico da TV por cá para 2005. Então, na linha B, eu vou apenas fazer C de... Ora, de 1980 para 2005 vão 25 anos. Então, será... Eu agora vou usar a fórmula que tenho aqui, vocês já sabem qual é. 0,0232 vezes 25 ao quadrado mais 0,7984 vezes 25 mais 5,8271. E então terei como resultado, vou apenas substituir o 17 por 25, é mais rápido. Ora, está quase 40,29. E este é o custo em TV por cabo em 2005. 40,29 €. E pronto, temos então este exercício resolvido. Vamos então proceder a mais um exercício, que será o exercício número 8, que é um exercício de simplificação. Diz para simplificar as expressões seguintes. Tem várias linhas, portanto, cuidado. Ora, a linha A dá-nos 3 à sétima sobre 3 à quarta, potências com a mesma base. A dividir, mantém-se a base, subtraem-se os expoentes, portanto, 3 ao cubo. Eu talvez vá deixar assim. Eu, neste caso, sei que dá 27. 3 vezes 3 vezes 3. Mas poderá haver casos em que não dê, então deixa-se na forma de potência. Ora, 2 à quarta sobre 2 à sexta, 2 elevado a 4 menos 6, 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 2 elevado a 2. Sempre que eu tenho expoente negativo, passo ao inverso. Então isto fica 1 quarto. A linha C, 5 elevado a 4 sobre 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Isto fica 5 elevado a 4 sobre 5 elevado a 2 mais 2, que é 5 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. Então agora ficará 5 elevado a 4 menos 4, que é 5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Ora, cá está. A linha D, aqui um bocadinho mais complicada, 2x y quadrado, tudo ao cubo. Vamos lá simplificar, considerando 2 ao cubo vezes x ao cubo vezes y quadrado, tudo ao cubo. 2 ao cubo é 8, x ao cubo não sei quanto é que é, e y ao quadrado ao cubo multiplicamos os expoentes. Então fica 6. E não dá para simplificar mais que isto. Por isso, vamos então para a linha E. Na linha E, vamos então resolver 1 menos, abre parênteses, 3 meios, fecha parênteses, elevado a menos 3. Isto será menos, abre parênteses, 2 terços, fecha, elevado a 3, que será menos 2 elevado a 3 sobre 3, elevado a 3. Isto dá menos 8 sobre 27. Ora, vamos cá ver, se eu dividir 27, pois, não posso dividir 27 por um número par, e o 8 só consigo dividir por 2. Se dividir o 8 por 8, o 27 não dá. Portanto,
Esta é a fração irredutível. Feito. A linha F tem menos 3, tudo elevado a menos 2. Ora, cuidado. Isto fica 1 sobre menos 3, tudo elevado a 2. Como o expoente é par, isto é o mesmo que 1/3, tudo elevado a 2, que é o 1 ao quadrado sobre o 3 ao quadrado, ou seja, 1 nono. E está feito. Podemos avançar para o exercício 9. No exercício 9, teremos então também 6 alíneas. Ora, a linha A é pedido para simplificar as expressões seguintes por forma a que apareçam apenas expoentes positivos. Portanto, esse é o objetivo. Então eu tenho 2x ao cubo sobre 3x elevado a menos 5, tudo elevado a menos 2. Então vejamos. Eu primeiro vou ter 2x ao cubo vezes x à quinta sobre 3. Inverti para passar a positivo. Tudo elevado a menos 2. Isto será 3 sobre 2x ao cubo x à quinta, tudo elevado a 2. Ainda posso simplificar só um bocadinho. Isto é o mesmo que ter 3 sobre 2x à oitava, tudo ao quadrado. Ou seja, 9 sobre 4x elevado a 16. Portanto, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. X elevado a 8, tudo ao quadrado, multiplicam-se os expoentes. X elevado a 16. Não se mexe mais. Vamos então à linha B. A linha B tem menos 2x y quadrado, tudo elevado a menos 3. Ora, isto é a mesma coisa que ter 1 sobre menos 2xy quadrado, tudo elevado a 3. E então agora isto será, o menos passa para fora, lembre-se que o expoente é ímpar. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, x ao cubo, y ao quadrado, tudo ao cubo, fica y à sexta. E assim está simplificado. Vamos então, eu creio que aqui ainda cabe o c, onde eu tenho 5x quadrado, tudo elevado a menos 4. Isto é o mesmo que ter 1 sobre 5x quadrado, tudo elevado a 4. Já podia parar aqui, mas 1 elevado a 4 é 1 sobre 5 elevado a 4. Ora, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Que vezes 5 dá 625. X quadrado tudo à quarta. Multiplicam-se, desculpem, estava difícil, os expoentes e fica x à oitava. Agora parecia um DJ aqui a tentar... Reparem que às vezes é talvez o cansaço. Uma pessoa quer dizer as coisas e não consegue. É terrível. Bom, a linha D. Menos 6a elevado a 3b elevado a menos 2. Tudo a multiplicar por menos 2a elevado a menos 5b à quarta. Bom, podemos desembaraçar de parênteses? Sim, podemos. Aliás, estão aqui os parênteses, mas não é grave. Menos com menos dá mais. Então eu posso já considerar aqui 12 e depois vou juntar os a's. A ao cubo a elevado a menos 5 e depois b elevado a menos 2, b elevado a 4. Então vejam como isto fica 12 a elevado a menos 2, que é o que predomina daqui, b elevado a 2. Então isto fica 12b quadrado sobre a quadrado. E está feito. A linha E. Temos então 3y elevado a menos 3 sobre z elevado a menos 1 y elevado a 2. Então vamos inverter. Isto vai ficar 3z elevado a 1, que eu não vou colocar, sobre y ao cubo, y quadrado. Então isto fica 3z sobre y à quinta. E está devidamente simplificado. Última, a linha F. 2z elevado a menos 3, tudo elevado a menos 1. Reparem que elevado a menos 3 é só o z. Tudo a dividir por 2, z ao cubo. Então eu vou aqui inverter da seguinte forma. Vejam, eu vou fazer... Pois, se calhar aqui primeiro. 2 sobre z elevado a 3. Ora, cá está. Tudo elevado a menos 1. Tudo a dividir por 2, z ao cubo. Então isto agora, para inverter, fica
z ao cubo sobre 2, tudo a dividir por 2. Z ao cubo, que é como se estivesse a dividir por 1. E agora, os das pontas multiplicam, vão para cima. Z ao cubo vezes 1 sobre os do meio multiplicam, ficam em baixo. 2 vezes 2z ao cubo. Reparem como o z ao cubo simplifica, então isto vai ficar 1 quarto. Cá está este, corta com este. 2 vezes 2, 4. 1 sobre 4 é 1 sobre 4. E pronto, temos mais um exercício resolvido. E reparem que estamos prestes... não, ainda falta um bocadinho. Estava aqui a ver. Vou agora para o exercício número 10 e eu queria ver se fazia até o exercício 14, inclusive é o 14, tá? Mas não vou acelerar muito, porque o objetivo é que vocês entendam a resolução, porque se é só para ter resolvido, para isso qualquer pessoa vos dá as resoluções e está feito, tá? Ora, exercício 10. O exercício 10 é bastante interessante. Com os dados do US Department of Treasury de 1900 a 2001, segundo o The World Almanac 2002, espero estar a pronunciar bem, mas se não tiver peço desculpa por isso, a dívida norte-americana D em 1.000 milhões de dólares pode ser aproximada pela seguinte fórmula. Então, D de T, que é consoante o tempo, será 1,63, abre parênteses, 1, já ia colocar aqui o 0, 1,087 elevado a t, fecha parênteses. Isto aqui é como se houvesse um ponto. Onde t é o número de anos após 1900. Portanto, se for 2000, são 100 anos. Ora, a linha A dá um seguinte quadro e diz, deixa cá ver, o valor real da dívida norte-americana em 1.000 milhões de dólares em anos selecionados é o seguinte. Eu vou passar a tabela, também não custa muito. 1940, 1945, 1991 e 2001. Ora, em 1940 foi de 43, em 1945 foi de 258,7, em 1991 foi de 3.665,3, em 2001 foi de 5.807,5. Isto sempre 1.000 milhões de dólares. É assim que está pré-definido. Então, deixem-me só aqui separar uma tabela toda à maneira. Então, para cada um destes anos, encontra a dívida prevista pela fórmula. Então, eu tenho que fazer a fórmula para cada um dos anos, para verificar se de facto está correto ou não. Mas reparem que de 1900 a 1940 vão 40 anos, depois vão 45, depois vão, 91 e no fim, por fim, vão 101. Tá bom? Vou aqui colocar a fórmula 1,63 vezes 1,087 elevado a 40. Depois 1,63 vezes 1,087 elevado a 45. 1,63. Ora, este 3 saiu um bocadinho mal. Vezes 1,087 elevado a 91. 1,63 vezes 1,087 elevado a 101. Bom, os valores. Eu acho que este exercício achei-o tão curioso que antes de fazer o vídeo já o tinha resolvido. Deixem-me ver se resolvi mesmo ou não. Pois resolvi, sim senhora. Por acaso está aqui. Ora, o primeiro tem 45,9. Vou só arredondar uma casa. E aqui está 43. Portanto, a fórmula até não está muito longe. Se bem que a diferença é sempre em 1.000 milhões de dólares. Portanto, mesmo que seja de uma unidade, é 1.000 milhão. Portanto, é complicado. Mas percebem a ideia, está próximo. O segundo dá 69,6. Ui, bem distante. O terceiro dá 3.229,1. E o último dá 7.436,6. Mesmo assim, não estão assim tão distantes. Eu acho que de 69 para 258 é que a diferença é assim um bocadinho elevada. Visto que os valores são baixos. Porque se calhar em termos de distância até não é, mas eu creio que seja um bocado elevada. Mas tudo bem. Está aqui verificada a fórmula. Vamos à linha B, que diz o seguinte. A fórmula acima é baseada em dados históricos e é sensível a tendências de longa duração, mas não necessariamente a circunstâncias especiais. Por que motivo a previsão para 1945 é tão imprecisa? E de facto é imprecisa. Bom, há uma dívida maior do que a fórmula indica. Porquê é que será? Talvez
1945 foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Talvez aí, com os estragos que houve, o meu conhecimento nesta área não é muito, eu confesso, mas com os estragos que houve, o país tivesse que se endividar mais, de forma especial, certo? Ninguém estava à espera disso e pronto. E depois também vieram os 30 gloriosos, que foram os 30 anos de crescimento da Europa, face ao empréstimo que os Estados Unidos fez à própria Europa, que ajudou a que a Europa crescesse. Claro está, depois para receber com juros, mas na verdade acredito que isso tudo tenha criado uma maior dívida ao país para ajudar a financiar a Europa. Portanto, todo este efeito do término da guerra pode ter sido gerador dessa imprecisão, está bem? Quem se lembrar de outros factos e quiser até deixar nas notas, eu até agradeço. Porque reparem, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e gosto muito de aprender. E sou sincero que esta não é a minha área. Não é bem a minha maré, como se costuma dizer. Portanto, desculpem lá qualquer imprecisão a nível de história, a nível histórico, mas esta seria a minha resposta. Eu não vou escrever, mas a verdade é que na linha B, eu vou já deixar aqui, a ideia era o término da Segunda Guerra Mundial, que depois levaria todos os gastos, até para... os Estados Unidos não tiveram grandes estragos, na verdade, mas mais para também financiar a União Europeia. A União Europeia não, a Europa, mesmo o continente, para se poder restabelecer, erguer e assim os 30 gloriosos que existiram e são tão conhecidos e são tão estudados na história, não é? Mas vá, vamos já para a C, vamos só resolver aqueles exercícios matemáticos. Os teóricos vocês sabem melhor que eu, tiveram história, portanto não tenho preocupação sobre essa parte. A linha C, para terminar. Pesquise os dados da dívida norte-americana para os anos após 2001. Em seguida, verifique a precisão da fórmula relativamente a estes dados, para verificar se os esforços federais para o controle da dívida foram bem sucedidos. Bom, eu pesquisei para 2010. Não sei se a base de pesquisa foi muito credível. Por acaso apareceu-me logo o site da Wikipédia e eu aceitei. Ora, e para 2010 eu tenho 14.300, mais ou menos. 14.300. Portanto, eu agora vou aplicar a fórmula C, mas vejam, de 1900 para 2010 vão 110 anos. Portanto, eu terei que fazer 1,63 vezes 1,087 elevado a 110. E isto vai dar... Ora, este valor eu também já o tinha calculado, deixem cá ver, 15.755,7. Portanto, sim, segundo o valor que eu pesquisei, espero que tenha sido correto, de facto os esforços federais para controlar a dívida foram bons, porque a fórmula previa quase 16 mil milhões de dólares, ou seja, quase 16 bilhões de dólares para a Europa, porque na Europa 1 bilhão são 1 milhão de milhões. Para os Estados Unidos é que não. 1 bilhão são 1.000 milhões, mas eu vou dizer a nível europeu. Portanto, estes 15 bilhões são praticamente o mesmo que os 14 que eu aqui tenho consultados. Por isso, eu acho que sim, os esforços federais não foram em vão e conseguiram controlar a dívida. Atenção, que esta é a minha opinião face ao valor que eu pesquisei. Se de facto o valor que eu pesquisei estiver errado, então desculpem. Se o valor pesquisado for muito maior, então já sabem, a interpretação deverá ser outra. Agora tenho noção que este valor está correto e este valor é o valor que a fórmula devolve, tá? Eu acho que dá para perceber. Vamos então, sem mais demoras, avançar para o exercício número 11. Estamos a 4 de terminar o vídeo até já vai longo, mas eu não me vou preocupar com isso. Eu quero é ter os exercícios feitos de modo a que vocês percebam. E o exercício 11 diz o seguinte: escreve as seguintes expressões na forma de radical e simplifica-as. Ora, a linha A tem 49 elevado a 3 meios. Isto, na verdade, será a raiz quadrada do 49 ao cubo. Ora, só que o 49 ao cubo é a raiz quadrada de 7 quadrado tudo ao cubo, que na verdade pode ser considerado como raiz quadrada de 7 ao cubo tudo ao quadrado. E vejam como a raiz pode simplificar o quadrado e fica só 7 ao cubo. Eu não vou fazer 7 ao cubo porque de facto era 49 vezes 7 e não vale a pena, pode ficar simplificado desta forma. Para eu não ir à calculadora. Se quiserem que eu vá à calculadora ou faça a conta em pé, 49 vezes 7, também podia fazer, mas creio que não seja assim necessário. Vamos então para a linha B. A linha B dá-nos um menos A elevado a menos 5 meios, que na realidade será menos 1 sobre A elevado a 5 meios. E isto dará menos
1 sobre a raiz quadrada de a elevado a 5. Não dá para simplificar mais. A linha C e última tem 6x², tudo elevado a 2/3. Bom, então, isto será 6x², tudo ao quadrado, dentro de uma raiz cúbica. Bom, então, eu terei raiz cúbica de 36x². Isto será a raiz cúbica de 36 vezes a raiz cúbica de x². Creio que não dê para simplificar muito mais, portanto, vou deixar assim, ok? Vamos então, sem mais demoras, avançar para o 12, onde o exercício 12, ora, cá está a página nova. Deixem-me só encostar aqui ao início da tela. O exercício 12 diz o seguinte: escreve as seguintes expressões sem radicais. Agora é o contrário. Raiz de x à sétima. Ora, isto é x elevado a 7 meios. Então, e agora? 1 sobre menos raiz cúbica de a². Isto é menos 1 sobre a elevado a 2/3, que pode ficar menos a elevado a menos 2/3, para ficar mais bonito. A linha C e última, raiz de índice 7 de 2x menos y tudo elevado a 7. Reparem que isto é o mesmo que ter 2x menos y tudo elevado a 7 sobre 7, ou seja, 2x menos y. Cá está. E temos também o exercício 12 resolvido. Posso já aqui colocar o 13, que diz: simplifica as expressões seguintes supondo que as variáveis são positivas. Bom, então, a linha A tem raiz cúbica de 2xy vezes a raiz cúbica de 4x² y. E como assim é? Eu vou manter a raiz cúbica e operar cá dentro. Os semelhantes, 2 vezes 4, 8. X vezes x², x ao cubo. E y vezes y². Vou então separar a raiz cúbica de 8, que dá 2, vezes a raiz cúbica de x ao cubo, que dá x, vezes a raiz cúbica de y². Que essa não dá para simplificar. Bom, como não diz nada, eu vou deixar na forma de raiz, como eu gosto de deixar os exercícios. Pedisse para deixar sem a forma de radical, então eu tirava e passava a expoente, tá? A linha B, raiz quadrada de 16 ao cubo x sobre raiz quadrada de 2ax. Isto é a raiz quadrada de 16 sobre 2, 8, vezes a ao cubo sobre a, que dá a², vezes x sobre x, que dá 1. Portanto, fica raiz de 8 vezes raiz de a², que é só a. Raiz de 8a. E está feito. A linha C, que já tem que ser na próxima página, sim, será, e não há problema nenhum nisso. Ora, vamos cá ver a linha C, que tem 2x sobre a raiz quadrada de 18xy. Eu vou passar o 2x a 4x² para lhe poder pôr uma raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de x² é x. Assim divido por raiz de 18xy e vejam como agora tenho a raiz de 4 sobre 18, que é 1 sobre... não é nada 1, é 2, porque depois não dava para simplificar mais, 2 sobre 9, vezes x² sobre x é x sobre 1, e depois vezes y. Então isto vai ficar, sem muito mais simplificações, a raiz quadrada de 2x sobre 9y. Então, eu vou passar a ter raiz de 2x sobre raiz de 9, que é 3, vezes raiz de y. Devo multiplicar e dividir pela raiz de y para racionalizar, isto é, retirar a raiz ao denominador, e fica raiz de 2x vezes raiz de y sobre 3, vezes a raiz de y ao quadrado, que é só y. Então terei raiz quadrada de 2xy, tudo a dividir por 3.
y. E é assim que ela fica simplificada. Esta era difícil, está bem? Muita atenção. Então avançar para o exercício 14, o último que eu me proponho resolver hoje, que diz o seguinte. A escala Richter mede a intensidade de um terremoto como um múltiplo de uma intensidade mínima utilizada como comparação. A intensidade I, correspondente à leitura R na escala de Richter, é dada por intensidade em função do R é 10 elevado a R. A linha A. Um terremoto medindo 8,5 na escala de Richter é considerado severo. Expressa a intensidade desse terremoto na forma exponencial e na forma radical. Ora, a intensidade de 8,5 será 10 elevado a 8,5. Cá está a representação na forma exponencial. Na forma radical, 8,5 é 19 sobre 2. Portanto, isto será a raiz quadrada de 10 elevado a 19. Cá está a forma potencial, cá está a forma radical. Tá bom? A linha B. Determina a intensidade de um terremoto que mede 8,5 na escala Richter. Bom, então aqui é apenas fazer a conta do que está em cima. Eu até posso deixar assim. Então vamos ver. Ora, vou aqui fazer as contas num instantinho. 10 elevado a 8,5 vai dar. Vou deixar na forma de notação científica 3,2 vezes 10 elevado a 8. Cá está. E este é o valor da sua intensidade. Vejam que a intensidade é enorme. É um 3200000000. Portanto, tem 7 zeros. Já viram? Portanto, 320 milhões. É esse o valor de intensidade numa escala Richter de 8,5. Também só vai até 9. Portanto, este é quase o máximo. Mas vejam a intensidade. É terrível. Bom, a linha C é talvez a mais complicada matematicamente. Mas vamos fazê-la também com alguma calma. Ora, a linha C diz o seguinte. A intensidade do terremoto de 1989 em São Francisco foi de 7,1 na escala de Richter e a intensidade do que devastou São Francisco em 1906 foi 8,25. Calcula a razão entre estas intensidades. Então eu vou colocar a intensidade que é dita primeiro em cima. Intensidade de 7,1 a dividir pela intensidade de 8,25. Então isto não é nada mais nada menos que 10 elevado a 7,1 sobre 10 elevado a 8,25. Então isto dará 10 elevado a 7,1 menos 8,25, que dá 10 elevado a menos 1,15. E este é o valor, ou então 1 sobre 10 elevado a 1,15. E este é o valor da razão entre os dois, entre as intensidades dos dois terremotos, está bom? Claro que este valor dá muito pequeno porque o que eu estou a colocar no numerador é mais pequeno. É menos intenso do que o que eu estou a colocar em denominador. Mas para vocês terem noção, isto significa o quê? Significa que se eu quiser fazer isto de outra forma, eu terei que a intensidade cuja escala de Richter é 7,1 sobre a intensidade cuja escala de Richter é 8,25 é igual a isto que aqui está. 1 sobre 10 elevado a 1,15. Se eu quiser desembaraçar isto, sei que 10 elevado a 1,15 vezes a intensidade cuja escala de Richter é 7,1 é igual à intensidade cuja escala de Richter é 8,25. Portanto, vejam a incrementação que teve de haver, ainda assim, no terremoto que ocorreu em 1989 para atingirmos a intensidade do terremoto que ocorreu em 1906. Portanto, mesmo assim, vejam, e este era o objetivo desta pergunta, era esta vertente mais matemática, mas creio que não haja grandes dificuldades, está bom? Pronto, terminei o 14º exercício e vou dar a videoaula por terminada, até porque já está bastante grande, não era tanto este objetivo, mas ainda assim, tudo bem. Ficamos então conversados até o exercício 14. Não percam a próxima videoaula onde eu darei seguimento à resolução de exercícios. Aqui as matérias vão complicar, mas já sabem, se levarem todos estes exercícios no seu seguimento, não vão ter qualquer dificuldade quando chegarem
ao exame e tiverem de o resolver. Contudo, lembrem-se que o exame não serão estes exercícios. O professor vai mudar, vai pôr um bocadinho mais difícil e tal, mas quem perceber estes tem a certeza absoluta que tira aquela nota que precisa para pelo menos fazer a disciplina. Se depois quiserem mais, claro está, terão que trabalhar mais, procurar mais exercícios e tal, mas também para isso, se precisarem, estou aqui, mandem mais exercícios, peçam uma resolução desses exercícios, exames, o que quiserem, que eu, desde que tenha disponibilidade, não hesitarei em responder às vossas necessidades, tá bom? Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de colocar like no vídeo. Por favor, coloquem like. Coloquem só se gostaram. Se não gostarem, então podem não colocar, não há problema nenhum. Subscrevam o canal também e partilhem com todos os vossos amigos para que este canal seja mais conhecido e assim toda a gente possa, pelo menos, saber que ele existe. Depois, se vão usá-lo ou não, isso cabe a cada um decidir, está bem? Da minha parte é tudo, não vos incomodo mais. Já sabem, qualquer coisa estou por aqui, ok? Um forte abraço matemático a todos. Adeus!